As fichas multidisciplinares fazem parte de um projeto educacional que eu desenvolvi para suprir a escassez das atividades manuais que eu costumava fazer antes da quarentena. Então, obviamente, eu me basei em alguns pressupostos teóricos. O primeiro está relacionado ao método de aprendizagem de Leonardo da Vinci. A gente sabe que Leonardo da Vinci foi uma pessoa que se especializou em mais de 16 áreas do conhecimento e é considerado como uma das pessoas mais inteligentes de toda a história da humanidade. Então aqui, por exemplo, a gente tem um dos desenhos dele em relação à anatomia. Ele dissecou cerca de 30 cadáveres e à medida que ele observava os cadáveres, ele fazia os desenhos dos músculos, dos ossos, todas as partes dos órgãos, desenhava e anotava também. Então aqui a gente vê todas as descrições do que ele vinha descobrindo durante os estudos de anatomia. Aqui a gente vê o desenvolvimento embrionário de um feto, sempre anotando tudo que ele ia descobrindo, também na mesma página. Aqui um dos seus estudos de engrenagens e de mecânica, com as anotações embaixo. Aqui foi na época que ele estudava hidráulica. Esse aqui é o desenho do helicóptero. A gente sabe que Leonardo da Vinci foi inventor do helicóptero, entre várias outras máquinas também. Aqui a gente tem um dos seus estudos de botânica, e ao lado toda a descrição daquela espécie que ele estava desenhando. E esse aqui é um dos seus estudos de arquitetura. Aqui a gente vê uma catedral e as anotações dele ali ao lado. Mas eu não me basei somente nisso, apesar que Leonardo da Vinci é um grande referencial para que a gente possa desenvolver fichas multidisciplinares e educativas. Eu também me basei em outros teóricos, como Jean Piaget e John Dewey. A gente conhece o construtivismo e a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, que é fundamental para uso em sala de aula. E Jean Piaget, assim como Vygotsky também, eles descobriram que a socialização da criança com outras crianças ou com adultos é fundamental, não só para o desenvolvimento da linguagem, mas também para o desenvolvimento cognitivo. Piaget foi ainda mais além, relacionando toda a atividade e toda a influência que o meio tinha sobre o indivíduo na infância para o desenvolvimento cognitivo, e tudo isso que está relacionado a coisas que a criança faz fora da sala de aula, não necessariamente só na sala de aula. E em seguida a gente vem falando aqui do pragmatismo, que está bastante relacionado a isso também. E John Dewey, ele era a favor de que as aulas não fossem passivas, e sim fossem aulas práticas. Então os alunos, para que eles aprendessem de uma forma mais adequada, eles teriam que fazer atividades manuais, teriam que desenvolver projetos. Então é disso que se trata o pragmatismo. É uma aula prática. A aprendizagem por descoberta foi muito importante também, descrita por Jerome Brunner. Jerome Brunner também foi outro pesquisador que chegou com a conclusão de que a gente também não... A conclusão parecida com essa que eu mencionei anteriormente, o aluno não deve ser um indivíduo passivo, pelo contrário, a gente deve transformar o aluno em uma pessoa que está aprendendo ativamente. Então, o Brunner ele dizia que a gente não deve passar todo o conhecimento para o aluno, a gente não deve chegar numa sala teorizando tudo e contando tudo, numa aula tradicional. Pelo contrário, a gente deve passar para o aluno apenas algumas informações fragmentadas, dar alguns materiais para eles, para que eles possam, por conta própria, descobrir aquele conhecimento que o professor está querendo passar para o aluno. Isso que chama de aprendizagem por descoberta. É o aluno que descobre o que ele está estudando, e é assim que ele vai aprendendo. O método Montessori é fundamental também, descrito por Maria Montessori. Eu passei muitos anos morando no exterior. Nesse tempo eu trabalhei numa escola na China, era uma escola que usava o método montessoriano. Durante 2 anos eu trabalhei com essas crianças lá. E aqui a gente vê, por exemplo, no jardim, as crianças tinham que mexer com a terra, tinham que plantar. A gente vê equipamentos como esses brinquedos assim, do jardim. Esse tipo de brinquedo é fundamental para o desenvolvimento do pensamento, da mecânica, da gravidade. Por incrível que pareça, parece que a gente está... É meio difícil de entender isso que eu estou dizendo aqui agora, para quem não estudou ainda sobre esse assunto. Mas quando a gente for ver mais na frente sobre o STEAM Skills, isso tudo vai fazer mais sentido. Então, apesar de ser uma atividade que aparentemente parece uma coisa muito simples, na verdade isso tem uma importância fundamental para o desenvolvimento cognitivo e intelectual da criança. Esse tipo de atividade feita com esse tipo de brinquedos. Aí, a partir daí que elas vão desenvolvendo o interesse e os conhecimentos básicos de física, de matemática, de engenharia e de mecânica, por exemplo. E aqui sou eu dentro da sala de aula,
né, da mesma sala de aula também do método Montessori, fazendo uma atividade manual com as crianças. Nesse dia eu levei papel machê e elas tinham que fazer esculturas usando papel machê. Bom, o STEAM Skills, como eu tinha mencionado antes, a sigla significa Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics. Então, nos Estados Unidos isso já é bastante conhecido. Aqui no Brasil está chegando bem devagarinho ainda, em algumas escolas particulares. E é justamente usar essa multidisciplinaridade em atividades práticas, né, que a criança pode fazer em sala de aula. Por exemplo, essa aqui foi uma torre que eu montei com palito de picolé e massa de biscuit, para desenvolver na criança o interesse pela engenharia, né, pela matemática, pela física e pela arte também. Então a gente vê, por exemplo, toda essa estrutura, essa montagem aqui, né, é uma atividade de arquitetura, certo? Então o elevador, que tem dentro, aqui tem um elevador, tem um barbante e tem duas roldanas, né, que a criança ela tem que puxar o barbante ou soltar e fazer o elevador subir e descer. Né, então isso já desenvolve na criança o interesse pela física, né, pela engenharia e pela arte também, porque tudo isso aqui foi feito manualmente, foi pintado. Né. Quando eu levei isso para a sala de aula, foi uma festa que fizeram, né, foi impressionante. A curiosidade das crianças, né, por esse material, elas se juntaram, se aglomeraram, todas queriam brincar com a torre ao mesmo tempo. Eu tive que pedir para elas fazerem uma fila para poder elas irem brincando, uma por uma, né. E é impressionante como a gente vê aqui uma situação que com um adulto jamais ocorreria. Né? Então, para um adulto, isso, pelo menos para grande parte dos adultos, eles não veem o objetivo, né, de uma torre como essa, por exemplo. E a criança não, a criança consegue observar isso. É interessante, como toda criança ela nasce filósofo, ela nasce artista, né, ela nasce cientista, né, mas com o passar do tempo, a sociedade começa a ir tirando essas características da criança, até que torna ela numa pessoa chata, comum, que não tem interesse por nada. Né? Então, um dos principais objetivos desse tipo de atividade é justamente manter a curiosidade e a criatividade das crianças para que elas se tornem pessoas mais desenvolvidas, mais criativas, mais curiosas e mais inteligentes. Aqui sou eu montando uma outra estrutura, uma catedral. Aqui é a catedral já montada, com palito de picolé. Outras estruturas que eu andei montando. Essa aqui é uma aluna minha, montando uma estrutura com palito de picolé, sendo que aqui ela está usando massa de modelar, certo? E aqui a gente vê outro objetivo do STEAM Skills. Eu levei uma balança para a sala de aula, eles tinham que colocar a massa na balança e calcular o peso da massa. E aqui a gente vê um dos meus alunos no quadro somando o peso de cada quantidade de massa que cada grupo tinha usado. Né? Então aqui a gente vê o desenvolvimento cognitivo, né, da psicomotricidade e inclusive a atividade de matemática também. Aqui já é um outro material que eu desenvolvi, são blocos de gesso pequenininho, foi uma escada, né, que eu montei para servir de estímulo para as crianças. E aqui embaixo elas montaram, são dois meninos de 13 anos de idade que montaram uma estrutura extremamente criativa. Né, eu fiquei impressionado com essa estrutura que eles montaram, né, que raramente a gente vê um adulto que consegue fazer isso, como eu havia mencionado antes. Né. À medida que a gente vai crescendo, né, a sociedade trata de ir tirando a nossa criatividade, tirando a nossa imaginação. E aqui não. E aqui a gente continua estimulando isso nas crianças para que elas se tornem adultos mais criativos, né, e mais curiosos. Bom, então, objetivos. A gente tem o desenvolvimento da psicomotricidade, a criatividade, por meio da escrita, de desenhos e de pintura. Faz parte das fichas, né? Como durante a quarentena a gente não está podendo fazer mais as atividades manuais, então as fichas multidisciplinares são a alternativa para isso. Trazer conhecimentos básicos de várias disciplinas, desenvolver o interesse pela ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que são os STEAM Skills, e transformar as crianças de hoje em adultos mais curiosos, criativos e mais interessados pelo conhecimento. Disciplinas abordadas: anatomia, entomologia, que é o estudo dos insetos, botânica, estudo das plantas, artes, arquitetura, engenharia, geografia, português, inglês, e é muito importante que o inglês seja tão valorizado na sala de aula quanto o português, né? Não ficar só no português, a gente tem que também ensinar o inglês na sala de aula. A criatividade eu coloquei aqui como sendo uma disciplina também, né? Se a gente for ver, já existem vários artigos publicados sobre isso, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, sobre a importância da criatividade para o século XXI. Se eu fosse diretor de uma escola, eu colocaria isso como uma disciplina, além de todas as outras também. E vamos para as fichas. Essa primeira aqui é uma ficha bem simples, a gente tem o desenho de uma planta, né? E as caixinhas do lado, e as crianças têm que pegar essas palavras que estão aqui embaixo e ir colocando dentro das caixinhas. Então elas têm que descobrir quais são as partes da planta em português e em inglês também, certo? Então aqui a gente vê uma atividade de botânica,
porque envolve a descoberta das partes da planta, né? Português, porque elas têm que escrever em português, e inglês, porque elas têm que escrever as mesmas palavras em inglês também, e também é um trabalho de artes, porque depois elas têm que pintar a planta, certo? Uma ficha multidisciplinar. Essa outra aqui é parecida também, sendo que é de entomologia, né? E a gente pode observar aqui que o aluno tem que descobrir tudo. A resposta não está aqui, o professor não dá a resposta, não existe uma aula teórica antes disso, nada disso. O professor simplesmente entrega a ficha para o aluno e o aluno tem que ir descobrindo onde fica cada parte do inseto, onde é a cabeça, onde é o tórax, onde é o abdômen. E aí, se o aluno tiver alguma dúvida, ele vai perguntar para o professor. E é esse que é o papel do professor na sala de aula. Não é sair dizendo tudo para o aluno, toda a teoria contando para o aluno. Não, não é isso. O papel do professor na sala de aula é tirar as dúvidas dos alunos, né? Dar o material para ele, tirar as dúvidas dele, deixar que o aluno descubra por conta própria esse conhecimento, assim como Brunner havia descrito, como eu descrevi antes no referencial teórico. Aqui é uma ficha de anatomia humana, também envolvendo português, inglês e artes, que eles têm que pintar os órgãos. Sendo que essa ficha tem 2 páginas, essa aqui é o verso, a página de trás, e tem um texto lá atrás. Então aqui eles têm que colocar a tradução das partes do corpo, os órgãos, né, do corpo em inglês, né, e também eles têm que descrever aqui quais são as principais funções de cada um desses órgãos, e todas as respostas estão no texto. Então aqui a gente vê uma ficha que envolve anatomia humana, envolve artes, porque eles têm que pintar os órgãos, né, português, porque eles têm que escrever em português, e tem que fazer interpretação de texto também, e de inglês, porque tem que traduzir essas palavras. Esse aqui é um trabalho de arquitetura, esses aqui são desenhos de arquitetura de Leonardo da Vinci. E no verso, né, esses desenhos servem apenas de um estímulo visual para que no verso, né, as crianças possam desenhar a sua própria estrutura arquitetônica. Esse outro também é de arquitetura, porém este é de uma planta baixa, né, com os nomes de todas as partes da casa em português e inglês. E aí no verso da folha eles têm que desenhar uma planta baixa, né, e colocar todos os nomes dos cômodos em português e inglês lá dentro. Essa aqui é uma ficha de geografia. Em português e inglês também, eles têm que pintar os continentes, têm que escrever os nomes dos continentes nas 2 línguas. Essa aqui é uma ficha de artes e de inglês também, que eles têm que pintar o desenho e responder as perguntas. Todas as perguntas estão escritas em inglês. Na dúvida, tem o glossário embaixo, né, que aí eles vão procurando quais são as palavras para ir traduzindo e entendendo as perguntas. Essa ficha aqui também é de animais, né, e tem que escrever, eles têm que pintar, escrever os nomes dos animais em português e inglês embaixo. E essa última aqui tinha um dinossauro que eles tinham que pintar, e no verso tinha isso aqui, que eram as instruções. Após colorir seu dinossauro, vire a página, aproveite o verso da folha para desenhar outro animal. Deve ser um animal que não existe na natureza, mas que pode existir na sua imaginação. Lembre-se sempre do que Einstein dizia, né? A imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, mas a imaginação é infinita, né? Então você pode colori-lo ou não, o importante é desenhá-lo. Pode ser, por exemplo, um cavalo com cabeça de cachorro, ou um tubarão voador. Invente, tente, use sua criatividade para fazer algo diferente. Bom, é isso sobre as fichas multidisciplinares. Espero que vocês tenham aproveitado. E, por favor, passem essa ideia, né, para as pessoas, para os demais professores, as pessoas que trabalham em escolas, porque aqui no Brasil a gente está precisando muito melhorar a educação, principalmente a educação infantil, certo? Então, tudo de bom, muito obrigado e até a próxima.